Olá, galera, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, nós vamos começar mais um café em casa e tem uma luz aqui exagerada da janela. Deixa eu ver. Acho que melhorou um pouquinho. Bom, hoje vai ser um programa super especial e a gente vai falar sobre um assunto, claro que incrivelmente interessante. Já falamos até sobre viagens no espaço aqui no programa e hoje nós vamos falar sobre o futuro, um futuro breve e também sobre o futuro distante com relação aos automóveis, né? Eu entrei um pouquinho antes para a gente poder testar. Olha, o Nelson já tá aqui, eu já tô vendo o Nelson. Nelson, vou te adicionar já. E o Nelson Silveira, ele é diretor de comunicação e de brand da General Motors América do Sul. E nós vamos conversar com ele sobre o futuro dos carros, também todas essas tendências que vão impactar no nosso relacionamento com os automóveis. E eu já conversei com ele há um tempo, num evento super bacana sobre esse mesmo assunto e foi bastante interessante e resolvi trazer para vocês para a gente poder conversar. Então vamos lá, Nelson, deixa eu te adicionar aqui que a galera vai entrando. Você tem que pedir para eu te adicionar. Normalmente aparece aí na tela. Você deseja participar da reunião ao vivo? Aí você clica ali. Ou você pode ir nesses 3 pontinhos que tem aqui embaixo, do lado direito na sua tela, e vai te dar a opção de entrar ao vivo na conversa. Dá uma olhadinha, Nelson, porque só tô te vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar. Vamos lá. Vou te convidar. Vê se você recebeu alguma coisa. Algum convite meu. Não? Deixa eu ver aqui. Opa. Já vamos começar, viu, galera? Vê se você consegue aí me pedir para que eu te adicione. Te mandei aqui um oi. Opa, deixa eu ver aqui. Sim, eu tô vendo você aqui. Tô vendo. A única coisa que eu preciso que você me peça para eu te para eu te colocar ao vivo. Eu vou te chamar. Vê se você recebe. Agora você vai receber. Dá uma olhadinha aí. Tem uma galerinha aí entrando. Olinda, Tiago, a Isabel. Também vi a Adriane. Andréa. Quem mais tá entrando? Deixa eu ver. Não tem que sair não, Nelson. Você deve ter recebido aí na tela mesmo da live. Vou novamente aqui te adicionar, ó. Aqui tô te chamando, fazer uma transmissão ao vivo. Tá falando que você não pode participar. Que estranho. Que estranho. É alguma configuração do seu Instagram. Você consegue pedir um help aí pra alguém que estiver aí próximo a você? Toninho. Tem uma galera entrando aqui. Mari. Vamos ver. Porque eu tô tentando te chamar, fazer uma transmissão ao vivo, Nelson. Aí tô aqui te adicionando. Tá dando que você não pode participar. Que estranho. Que estranho. Vamos ver. Dá uma olhadinha, Nelson, nas configurações. Nessa janela não tem nenhuma opção para eu entrar.
Então, é alguma configuração do seu Instagram que não permite, que não está permitindo que você aceite convites para entrar ao vivo. Dá uma clicadinha do lado direito, 3 pontinhos que tem do lado direito, no fundo da tela, na parte de baixo aqui da tela, ou clica em cima do meu nome, segura um pouquinho para ver se aparece para você pedir para participar online, ao vivo. Dá uma olhadinha. Senão a gente sai um pouco, galera, só para eu poder resolver esses detalhes assim tecnológicos. Exato, Isabel. Normalmente aparece na tela mesmo, né? Opa, aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Nelson pediu. Vou entrar agora. Oi, Camila, aqui no celular, porque Tudo a bem? do laptop não funciona. Pera aí, deixa eu botar o fone aqui. Ah, no notebook não deu certo. Não, Pode ser isso, deixa eu, então. Pode ser. Fica à vontade. deixa eu trocar de fone aqui para colocar no fone do celular, porque no notebook não consegui. Mas É, aqui tá funcionando, então acho que dá pra gente continuar por aqui. maravilha. Se não for te Deixa eu- incomodar, vamos fazer pelo celular. Mesmo eu faço pelo celular normalmente também. Você tá bem, Nelson? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Escritório novo, né? Um home. E Que vamos bom, lá. que bom. Eu tô no meu Não é? escritório, eu tô no meu escritório velho, mas ele era absolutamente novo, porque eu nunca tinha usado ele aqui em casa. Tá Eu, certo, tá certo. é, Ó, a gente está falando de mudanças, de transformação do mundo, e o mundo trouxe, infelizmente, através da dor, infelizmente, uma transformação turbulenta, essas mudanças de comportamento, inclusive das relações de trabalho, né? Você já voltou para a GM? Tá em casa 100% ou já tem dias que você está indo? não, em casa 100%. Nós, na GM, a gente entrou globalmente, toda a área administrativa entrou em home office em 6 de março e continuamos até hoje e muito provavelmente vamos continuar ainda por um bom tempo, já que nós estamos conseguindo, né, operar de forma muito eficiente Legal. em home office e, portanto, não faz sentido você correr riscos desnecessários, né, de voltar para o escritório. Então, só voltou para a operação aqueles que efetivamente necessitam estar na fábrica porque precisam operar e produzir carros, né? Todos os Claro. que são das atividades de suporte administrativo estão operando de casa em regime ou home office, teletrabalho, como quiser chamar, né? Legal, legal. É isso mesmo, é isso mesmo. Dando exemplo, maravilhoso. Nelson, eu te chamei porque eu lembrei muito de uma palestra que você deu na Berge o ano passado. E foi muito bacana você falar sobre o que seria o futuro, né, dos automóveis, como a gente vai se relacionar com algo que veio se transformando. Inicialmente, apenas pessoas com muita renda tinham automóveis, depois as coisas foram se transformando. Hoje nós temos pessoas que colecionam, temos carros mais populares, temos carros de todos os tipos imagináveis. A gente começou a entrar numa demanda agora de carros sustentáveis, e agora com a pandemia veio essas mudanças muito rápidas que talvez demorariam 5, 10 anos para acontecer, né? E a gente estava falando aquele dia na palestra lá na Berge sobre o futuro dos carros, né? Como que você vê que a gente vai se relacionar com esse bem material, assim? Como vai ser nosso relacionamento com ele? Vai ser algo puramente material ou essa questão mais emotiva, essa questão de status que o carro permitiu durante muito tempo e ainda tem, vai continuar?
É um tema super interessante, né, Camila? Como você já É, mencionou, a gente vem conversando sobre ele já há algum tempo, né? sim. E é um tema fascinante. E É. realmente, vamos começar um pouco antes da pandemia. Na verdade, bem antes da pandemia, a indústria automotiva já vem passando há alguns anos por um processo muito intenso de transformação, né? A indústria, o modelo que sustentou a indústria ao longo de mais de um século foi o modelo de desenhar, produzir e vender carros, né? E esse é o Sim. modelo que até hoje continua sendo, digamos, o core business, né, do negócio automotivo. Mas a gente já vem há algum tempo passando por uma grande transformação e nós enxergamos que a indústria está passando por um processo de transição no qual ela vai deixar de ser uma indústria que desenha, produz e vende carros para passar a ser uma indústria que oferece serviço de mobilidade pessoal para as Ok. pessoas, né? Então a gente está vivendo esse processo de transformação nesse momento. Então você ouve falar muito hoje sobre carro elétrico, carro Sim. autônomo, sobre compartilhamento, sobre conectividade, que são quatro grandes temas que eu diria que são os quatro pilares que sustentam esse futuro que a gente enxerga para a indústria, né? Na GM, a gente tem uma visão de futuro que foi apresentada pela nossa CEO, a Mary Barra, no final de 2017, que é Uhum. uma visão de um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Zero acidente Uau. porque todo ano, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 1.300.000 pessoas morrem em acidentes de trânsito. Obviamente, a vida é um bem muito precioso e a gente quer encontrar formas de evitar com que isso aconteça e de salvar vidas. O carro Uhum. autônomo, no estágio que ele está hoje, o carro autônomo nível 5, ele já elimina 94% dos acidentes que acontecem no mundo no dia a dia, porque 94% dos acidentes são provocados por fator humano. Qualquer tipo de coisa, uma distração no volante, a pessoa mandando mensagem, falando no celular, ou dirigindo alcoolizado, enfim, qualquer tipo de fator humano que provoca um acidente. Então, 94% dos acidentes hoje são provocados por fator humano, e o carro autônomo nível 5, como a gente tem hoje, que é o carro totalmente autônomo, né, que a gente chama, sem volante, sem pedal, enfim, ele elimina já de cara 94% dos acidentes. E os outros É muito, 6% dos né? acidentes, é muita coisa. E os outros É muito. 6% dos acidentes estão relacionados aí a decisões, né? Decisões como, por exemplo, entra uma criança correndo na rua na frente do meu carro. Os sistemas do carro vão desviar da criança e não atropelar e salvar a criança e bater num outro carro, por exemplo. Então, são decisões que envolvem questões éticas, questões morais, etc. e tal, e que vão ser equacionadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial está crescendo muito e isso vai ser Sim, equacionado, né? Zero, sim. zero emissão, porque o ar que a gente respira é um bem muito precioso, nossa saúde é um bem muito precioso, e a gente aposta na eletrificação. E quando eu falo em eletrificação, não é carro híbrido, nada disso, é carro 100% elétrico, com emissão zero, né, porque Ok. acreditamos que a eletrificação vai nos garantir esse futuro em que nós vamos ter zero de emissão nos automóveis e com isso nós vamos poder respirar um ar mais puro nas cidades. E zero congestionamento porque a gente perde nas grandes metrópoles um tempo muito precioso, né, todos os dias, né? Com Dependendo, certeza. agora nós estamos na pandemia, em quarentena, então as pessoas não estão saindo muito de casa, mas em Claro. tempos normais, você perde 2, 3, 4 horas do seu tempo no dia no trânsito de uma cidade como São Paulo, Nova York, Paris ou qualquer outra grande metrópole no mundo. Então, com a conectividade, né, e o compartilhamento, nós vamos garantir uma melhor fluidez no trânsito e, com isso, a gente ter um futuro com zero congestionamento. Isso tudo pode às vezes parecer que é uma utopia, mas não tem nada de utopia nisso. Tá? Nós estamos trabalhando efetivamente e desenvolvendo nesse momento as tecnologias que vão permitir com que a gente chegue nesse futuro.
Então, são tecnologias de conectividade, né? Hoje nós temos aqui, para ficar mais simples as pessoas entenderem, aqui no Brasil já, por exemplo, nós oferecemos em todos os novos lançamentos da Chevrolet o MyLink, que é um sistema multimídia integrado, né, que integra o teu celular com o carro. Nós oferecemos um sistema de telemática que é um OnStar, que integra o carro no seu celular, porque você tem um aplicativo no celular através do qual você consegue controlar o seu carro à distância. E agora, mais recentemente, a gente tem oferecido o Wi-Fi, né, internet a bordo nos carros. Então a gente já traz aqui o que a gente chama de conectividade nível 4. Tá? Hoje, já com esse nível de conectividade, você consegue, por exemplo, ter atualizações de software dentro do seu carro à distância. Né? No futuro, com a evolução dessas tecnologias e de outras tecnologias que a gente chama de tecnologia, por exemplo, vehicle to vehicle, já existem tecnologias que permitem que os automóveis se comuniquem entre si. E estão sendo desenvolvidas tecnologias que vão permitir com que o automóvel se comunique com o ecossistema. Tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os carros que circulam na metrópole conectados entre si e conectados com o ecossistema. Então nós vamos ter carros elétricos, com zero emissão, autônomos, ou seja, você vai andar no carro, você não vai conduzir o carro, né? E esse sistema todo vai ser feito em compartilhamento, ou seja, você vai ter serviços de robotáxi ou serviços de compartilhamento de veículos, como nós já temos hoje, né, através de aplicativos, mas que vão ser aplicativos através dos quais você vai poder chamar um carro na sua casa ou no lugar em que você estiver para levar onde você precisar ir. E esse carro vai ser autônomo, elétrico, e ele vai estar totalmente conectado com o ecossistema urbano. E quando eu estou falando carro, Camila, eu não estou falando só carro, tá? Eu estou falando de ônibus, eu estou falando de trem, eu estou falando de tudo, de todo tipo de transporte. Exatamente. Então, digamos, esse futuro é um futuro que a gente está desenvolvendo essas tecnologias e esse futuro vai acontecer em algum momento, claro que não é o ano que vem, vai levar alguns anos ou décadas para isso acontecer, mas isso vai acontecer paulatinamente. Em quanto tempo você acha que isso vai estar acontecendo? Por exemplo, os carros autônomos caminhando, se movendo por aí com naturalidade. Você acha quanto tempo isso? Então, a gente... Sei lá, você tem vários players na indústria, seja na indústria automotiva ou seja em empresas de tecnologia que estão desenvolvendo sistemas autônomos para carros. Tá? Então, praticamente todo mundo que é relevante no mundo automotivo, entre as OEMs automotivas e as grandes empresas de tecnologia, estão desenvolvendo carros autônomos. Tá? Alguns estão mais avançados, outros menos, mas, enfim, todos estão fazendo isso. A GM, segundo auditorias independentes, as duas empresas que estão mais avançadas nesse processo são a GM, a General Motors, através de uma subsidiária que é majoritariamente propriedade da GM, que chama Cruise, né? E a outra empresa, que é o principal concorrente nosso, é o Waymo da Google. Tá? Então nós já temos praticamente pronto, rodando, aliás, em ambientes urbanos, principalmente em São Francisco, nós temos uma frota de mais de 500 Bolts. O carro chama Cruze, ele é feito na base do Bolt EV, o Bolt, que é o carro elétrico que a gente já está vendendo aqui no Brasil. Ele é feito a implantação de todo o sistema de carro autônomo e ele se chama Cruze AV, Cruze A de autônomos e V de vehicle. Então nós já temos mais de 500 desses carros rodando em São Francisco e outros pontos-chave de cidades importantes nos Estados Unidos em testes, tá? Então, paralelamente a isso, ou seja, nós já temos o autônomo nível 5 já em processo final de desenvolvimento. Paralelamente a isso, está sendo feito, nós fizemos um filing há 2 anos, junto ao NHTSA. O NHTSA é o Denatran americano, tá? É a entidade reguladora de trânsito nos Estados Unidos. Porque para esses carros rodarem, tem de haver, obviamente, uma modificação na legislação de trânsito. Então, essas coisas estão concorrendo em paralelo. Esse processo de discussão e aprovação dessa legislação pelo NHTSA está acontecendo, está bem avançado, aliás, e dentro de algum tempo, a gente não sabe precisar, porque não temos controle sobre isso, mas dentro de algum tempo, provavelmente pouco tempo, vai haver essa aprovação e a gente vai, enfim, poder oferecer no mercado serviços de apps, né, aplicativos, ou serviços de robotáxi, se você quiser chamar, que são esses carros autônomos. Então, assim, não dá para precisar uma data, porque depende dessa...
Quanto tempo você está na área automotiva? Então, eu tô na GM, eu vou fazer 20 anos agora, no início do ano que vem, eu vou fazer 20 anos na GM. Um dia E você antes, imaginou que você ia estar falando sobre isso? não, né? Porque assim, a gente vive no. Então, eu já sou mais ou menos antigo, né? Eu sou da década de 60. Então, quem é um pouco mais antigo deve ter visto ou acompanhava um desenho animado que chamava Jetsons na Os TV. Jetsons, sim. Você conhece os Jetsons? Então a gente está vivendo hoje no mundo dos Jetsons, né? Já, com certeza. A gente está trabalhando de casa, o telefone, a gente fala com as pessoas com vídeo pelo telefone, Sim, a gente faz teleconsulta, a gente não vai mais no médico, né? A gente faz teleconsulta, enfim. exato. E os carros lá eram autônomos, inclusive tinham máquinas voadoras, enfim. A gente está hoje já vivendo. Quem podia imaginar, né? Um seriado Pois dos é, anos 60, né? Que falava de sim. tudo isso e a gente achava que isso era loucura, né? Quando eu Ah, assistia, que eu era garotinho, que eu assistia os Jetsons, eu achava, pô, isso é uma loucura, né? Ficção científica. E não. Nelson, eu fiz uma entrevista aqui com uma empresa que está vendendo as passagens para turismo espacial. Exatamente, exatamente. É Então, verdade. assim, né? Nunca na minha vida imaginei que eu fosse fazer uma entrevista, pautar uma entrevista sobre esse assunto, né? Mas é É. maravilhoso. Ó, tem umas pessoas fazendo pergunta aqui, perguntaram se é possível hackear um carro com esse tipo de tecnologia. É possível hackear? Então, nós estamos caminhando para isso que eu falei, de carros autônomos conectados, né? Carros elétricos autônomos conectados e compartilhados. Isso é o Tá, futuro. Mas até tá. chegar lá, muita coisa já está acontecendo. Por exemplo, nós já temos vários sistemas autônomos ou semi-autônomos nos nossos carros. Por exemplo, o Onix, que é o carro mais popular, digamos, da GM no Brasil, ele já oferece, na sua versão mais sofisticada, um sistema de frenagem de emergência. Né? Tá. Então, é um sistema semi-autônomo que identifica se o carro vai colidir com outro, se vai entrar um pedestre ou algum animal na frente do carro, e ele freia o carro automaticamente. Então, para você ver, mesmo em carros mais de entrada, a gente já tem alguns sistemas semi-autônomos que estão sendo oferecidos. Então, isso Tá. está crescendo. Tem carros de luxo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Cadillac, nós oferecemos um feature que chama Super Cruise, que já é um autônomo praticamente nível 4, em que o carro Tá. anda sozinho. Você tem o volante, você tem que continuar, tá no controle, você tem câmeras e sensores que indicam se você está atento ao trânsito ou não, para que você não perca atenção ao trânsito, mas a maior parte do funcionamento do carro já é feito por sistemas autônomos. Então, assim, antes da gente chegar lá nesse futuro que eu estou falando, nós já temos nos carros de hoje sistemas que já são, digamos, passos nessa transição para esse futuro. Então isso já está acontecendo, na verdade, né? Ou seja, essa questão da segurança com a tecnologia é muito importante, né? E caminhando junto, né? Tem a tecnologia em si, vamos dizer assim, daquele determinado produto, mas tem a segurança para que aquela tecnologia se desenvolva sem. Porque, assim, da mesma forma que a tecnologia se desenvolve, os contraventores também, né? Então, Assim, é, enfim, é, exa- né? exatamente, e por isso que eu ia chegar exatamente nesse ponto. Com a Sim. evolução dessa tecnologia e com a evolução da conectividade, cybersecurity começou a se tornar um item absolutamente crucial para a indústria. Então, Sem hoje, por dúvida. exemplo, na GM, do mesmo jeito, nós temos a área de engenharia, nós temos a área de manufatura, nós temos a área de marketing, de comunicação, de vendas, e nós temos uma área de market security. Nós temos um VP sênior global com toda uma equipe abaixo dele que cuida só de cybersecurity. Para quê? Qual que é o objetivo desse pessoal? É exatamente trabalhar, né, para que os nossos sistemas sejam robustos, eficientes e protegidos de forma suficiente para impedir ataque de hackers. Tá? Legal, Então, o legal. tempo inteiro, o dia inteiro, esse pessoal passa criando Isso. sistemas que não sejam vulneráveis a ataques de hackers. Então, Olha, desculpa, pode falar. não, a gente trabalha exatamente para quando chega o produto ou a tecnologia ao mercado, ela seja à prova de hackers e
continuamos desenvolvendo continuamente para evitar com que hackers consigam penetrar no sistema e atacar os carros. Então, eu diria que ao mesmo tempo que os hackers ficam mais espertos, nós ficamos mais espertos na luta contra eles e com isso a gente consegue impedir com que eles atrapalhem ou interfiram na tecnologia dos carros, né? Claro. E assim a gente espera também, né, que o governo faça a sua parte e as legislações acompanhem o crescimento da tecnologia, né? Porque a gente precisa seguir. Exatamente. E o 5G, né, Camila? O 5G será uma revolução nisso, né? Porque todos esses sistemas de conectividade, a gente já tem sistemas de conectividade desenvolvidos, mas que dependem que você tenha uma banda larga o suficiente para você poder colocá-los efetivamente em prática. O 5G vai permitir com que você tenha num automóvel, né, num veículo qualquer, a capacidade de banda suficiente para que esses sistemas funcionem perfeitamente, né? Então o 5G, eu diria, será uma enorme disrupção no mercado, porque vai permitir coisas que até hoje são praticamente inimagináveis, né? É a infraestrutura, né, que precisa para preparar a terra para que outras tecnologias possam vir e incorporar várias áreas, né? O Toninho está perguntando o seguinte, Nelson, com essas mudanças você vê a GM participando ainda dos salões de automóvel mundiais? Ele está perguntando. Então, existe toda uma discussão hoje sobre essa questão de salão do automóvel, né? Pois é. Então a gente tem que entender o seguinte, vamos entender o seguinte, salão do automóvel é um modelo analógico, né? Nós tivemos o fim da era analógica no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando começou a era digital, nós começamos a nos libertar da era analógica. Então o salão do automóvel foi criado nos anos 60 como uma alternativa, quer dizer, já existiam arremedos, né, coisas, por exemplo, a Chevrolet no Brasil, nos anos 40, 50, fazia um negócio que chamava Autorama, que era uma exposição itinerante de carros para apresentar a nova linha e vender. Então, tinham coisas que já aconteciam desde os anos 30, 40, 50 e que culminaram na criação do Salão do Automóvel nos anos 60. Então, qual que é a ideia do Salão do Automóvel? A gente não tinha meios de comunicação. O que a gente tinha naquela época? A gente tinha jornal, tinha rádio, a televisão ainda nos primórdios, né? Então você não tinha... como que você fazia para anunciar um novo produto? Né? Você tinha que trazer as pessoas para conhecer esse produto, né? Fisicamente. Né? Qual foi a grande sacada? Poxa, as marcas já estavam fazendo essas feiras individualmente. Vamos juntar todo mundo? E a gente junta todas as marcas, faz uma grande exposição e trazemos, né, com isso financiamos juntos a vinda de jornalistas do mundo inteiro e tal, e com isso a gente consegue comunicar as nossas novidades. Isso funcionou maravilhosamente bem nos anos 60, 70, 80, 90 e nos anos 2000, com a chegada da era digital, com a chegada das redes, com o advento, né, das redes sociais, com toda a mudança que teve no paradigma da comunicação, né, em que a voz deixou de ser monopólio ou propriedade dos meios de comunicação e das grandes corporações e passou a ser disponível para qualquer um, quer dizer, todas as pessoas passaram a ter a possibilidade de se tornarem protagonistas no meio digital, né? Quando isso aconteceu, isso começou esse processo de mudança, né? Então, o que acontece, chegando para hoje, o que acontece hoje no Salão do Automóvel? Eu não preciso e nem quero criar buzz em cima do meu produto no mesmo momento ou no mesmo dia em que todo mundo está criando barulho em cima do mesmo produto, em cima dos seus produtos. Ou seja, qualquer comunicação que você faça no dia de imprensa do Salão do Automóvel, ela vai se perder no meio das comunicações de todas as outras marcas e ninguém vai ouvir nada, porque é barulho demais para todo mundo escutar. Então, já há muitos anos, já coisa de 10 anos, as marcas vinham fazendo, por exemplo, pré-estreia. O salão começava na segunda-feira, as marcas na sexta, sábado, domingo faziam pré-estreias. Por quê? Porque elas queriam criar o seu barulho fora do barulho geral de quando o salão começava. Exclusivos, né? De atenção exclusiva. Né? Exatamente. Então, eu cliente atual, assim. Eu diria que do ponto de vista de comunicação no mundo digital que a gente vive hoje, o Salão do Automóvel não tem mais nenhuma importância, tá? Do ponto de vista de comunicação. Ele está na contramão, né? Está na contramão. Exatamente. Do ponto de vista do cliente, ele pode sim continuar a ter importância, desde que se encontrem novos formatos em que o Salão do Automóvel seja transformado numa grande experiência.
né? Então, Isso. do ponto de vista de comunicação, não tem mais relevância. Do ponto de vista do cliente, pode ter, dependendo de se encontrar formatos que permitam essa interação do cliente com os automóveis. Sem dúvida. Falando um pouco, usando um pouco essa pergunta e a sua resposta, falando dessas possibilidades mil de interação, não só das redes sociais, né? Mas tudo que a gente tem para fazer experiência com o cliente, não só pessoalmente, mas também digitalmente, né? Hoje as pessoas estão comprando carro pela internet, estão comprando apartamentos pela internet, usando realidade aumentada, realidade virtual e tudo mais. Vocês investiram nessa questão de uma plataforma especial para compra de carros pela internet? Você tem ideia assim, de quanto que está vendendo pela internet? Então, Camila, isso é só o final do processo, né? A jornada digital é muito maior do que isso, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem um site lá e vender pelo site, isso todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Né? Mas o nosso preocupação Sim. E o nosso trabalho, digamos, é um trabalho mais extenso. A gente está procurando identificar o nosso cliente no momento em que ele ainda está formando a sua intenção de compra. Né? Então, hoje, com as redes sociais, né, e com o Google, enfim, com todas essa quantidade de dados, né, com que a gente trabalha, com todo o Big Data, né, que a gente consegue trabalhar, você consegue começar a criar programas que identificam o comprador no início da sua jornada, né? Então, por exemplo, a pessoa, vamos dizer, um casal convencional que está esperando um filho, por exemplo, né? Tem um homem e uma mulher que estão esperando um filho, ela está grávida, então você começa a ver ele ou ela procurando carrinho de bebê na internet, você começa a ver eles procurando enxoval, esse tipo de coisa, você já sabe, bom, esse casal vai precisar de um carro maior. Exato. Eles estão prestes a ter um bebê. Então você começa a conseguir identificar, poxa, eu tenho um produto que atende às necessidades desse casal. Então você começa a usar o Big Data a seu favor para criar toda uma jornada, né, em que você consegue identificar esse cliente, interagir com ele, né, e mostrar opções que você tem para ele, e com isso você chegar desde o início da jornada dele, quando ele ainda tinha apenas uma intenção de compra, até a compra efetiva, que aí sim você tem hoje ferramentas que você pode online fazer de tudo. Você pode montar seu carro, você pode simular seu financiamento, você pode oferecer seu carro usado, enfim. É curioso que a gente já tinha essas ferramentas, mas a pandemia ela provocou uma coisa interessante, né? Eu sempre falo, a pandemia não mudou nada. O mundo será diferente depois da pandemia, mas não é a pandemia que está mudando as coisas. O mundo seria diferente em alguns anos. Nós estamos vivendo nós vivemos nos anos 2000, no início dos anos 2000, a primeira grande disrupção digital, em que criaram as redes sociais e tudo isso que a gente comentava, mudou o paradigma da comunicação, mudou a forma com que a gente se relacionava com o mundo e com as outras pessoas. Tá? Uhum. Agora, a partir de 2017, 2018, com toda a crise de governança, crise de controle de dados que está vivendo as grandes corporações, vocês estão vendo tudo que está acontecendo em termos de tentativa ou não só tentativa, mas de iniciativas de regulação, né, desses oligopólios de dados, que são Facebook, Google, etc., Amazon, etc., você vê toda a crise que essas grandes empresas estão vivendo e todas as iniciativas que os governos estão fazendo de regulação desses negócios, né? Então, começou lá com os escândalos do Facebook, etc. e tal, e está culminando nesse momento com nós estamos entrando numa nova grande disrupção digital. Então, o que aconteceu? Essa disrupção ela ia acontecer em 2020, 2021, 2022, ela ia acontecer de uma forma não tão radical, né? A gente ia viver isso, a transição seria, digamos, mais suave. O que a pandemia está fazendo é catalisando, acelerando essa transformação. Então, pesquisas que eu fiz uma apresentação recente no Lab de Comunicação da Berge e trouxe uma pesquisa que mostra que o crescimento previsto para o e-commerce nos próximos 5 anos foi realizado em maio, junho e julho, em 3 meses. Todo o crescimento previsto para 5 anos. Ou seja, a pandemia provocando mudanças comportamentais
radicais, né, provocando uma grande disrupção, né, acelerando uma grande disrupção e acelerando mudanças que iam acontecer nos próximos anos. Ou seja, nós estamos virando seres 100% digitais muito rapidamente em função de todos os limites, né, os constrangimentos impostos pela pandemia. Então, o que aconteceu? A gente acabou tendo que o front-end, que é a operação final, onde você entra num site e compra um carro, a gente criou, a gente já tinha essas ferramentas, mas a gente montou rapidamente e aí passamos a oferecer a possibilidade da pessoa fazer 100% da compra de forma virtual. Né? Então isso acontece, até o test drive delivery a gente criou para o cliente que quer experimentar o carro, leva na casa dele para ele experimentar. Então isso já é uma realidade. Eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso. Tem várias perguntas, viu, Nelson? Deixa eu falar aqui algumas para você. O Toninho está falando que a parceria com a Honda trará inovações em breve. Como é que está sendo essa parceria? Te mandou um super abraço. E como é que você vê o desinteresse dos jovens de adquirir carro, né? Porque eles têm uma outra mentalidade com relação à mobilidade, né? Obrigado pela pergunta, Toninho. Um abração para você também. Na verdade, essa parceria com a Honda, ela vem acontecendo já há 2, 3 anos, ela começou e ela está evoluindo e culminou na semana passada com o anúncio de que nós anunciamos uma aliança estratégica com a Honda na América do Norte para desenvolver, produzir e vender veículos tanto de combustão interna quanto veículos elétricos e veículos de fuel cell, né, que é a célula de combustível e hidrogênio. Nós já tínhamos uma parceria, nós já tínhamos anunciado, a Honda há 2 anos, acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, ela entrou com uma participação na Cruise, que é a nossa empresa, né, que eu comentava, né, que está desenvolvendo os autônomos. Ela entrou com uma participação importante, então nós já estamos fazendo esse trabalho com eles. E no início do ano nós apresentamos o primeiro carro autônomo que nós estamos desenvolvendo em conjunto com a Honda, que é o Origin, é um tipo de uma van. Né, acho que você viu a foto dele naquela apresentação que eu fiz lá na Berge. É uma espécie de uma van que tem 6 lugares e ela é totalmente autônoma. Né, as pessoas entram lá e vão andar com o carro. Então nós já vínhamos, nesse sentido, nós já tínhamos anunciado 2 veículos em conjunto com a Honda e agora essa parceria se cresceu, né, e ela vai ser uma aliança estratégica realmente. Nós vamos trabalhar juntos na América do Norte, aí na construção desses novos veículos, novas tecnologias, etc. e tal. Então, certamente é algo que será muito promissor, né? Porque são 2 empresas que já estavam muito avançadas, né, no desenvolvimento dessas novas tecnologias e que se juntam e que certamente vão avançar mais rápido ainda. E 2 coisas interessantes que eu tenho que comentar. A pandemia provocou fechamento de fábricas, provocou fechamento de concessionárias, teve um impacto tremendo para as montadoras, né, para o mundo automotivo. Sim. Um impacto muito maior do que em outros setores da economia, né? E o interessante que houve uma decisão da GM, nossa CEO Mary Barra, em maio, anunciou que nós estávamos sim postergando ou adiando alguns investimentos, mas os investimentos em tecnologias de eletrificação estavam todos mantidos. Então nós estamos investindo mais de 20 bilhões de dólares nos próximos anos em tecnologias de eletrificação e autônomos, e nós vamos lançar mais de 20 novos modelos de veículos 100% elétricos até 2023, 2024. Tem um monte de coisa chegando aí no mercado, obviamente primeiro nos Estados Unidos, depois isso vai para o resto do mundo, mas nos próximos aí 2, 3 anos. Então isso está avançando muito rapidamente. E hoje a GM fez uma parceria estratégica com uma startup que é a nova Tesla, vamos dizer, aí do mundo da tecnologia, que chama Nikola. É uma empresa que estava desenvolvendo uma nova picape elétrica, que já está desenvolvendo e já tinha anunciado o lançamento, está até aceitando, já está fazendo até pré-venda dessa picape elétrica. E nós temos uma aliança estratégica, a GM adquiriu 11% do capital dessa companhia, e nós vamos desenvolver essa picape elétrica da Nikola e vamos usar nesse desenvolvimento as novas tecnologias que nós anunciamos há 2 ou 3 meses no mercado, que é uma nova tecnologia de baterias que chama Ultium, que nós estamos desenvolvendo em conjunto com a LG coreana, e que vai ser a mais avançada tecnologia de bateria que já existiu no mercado.
Então tem todos os novos sistemas aí que estão sendo desenvolvidos e que a gente já vai aplicar também nessa parceria que foi anunciada hoje, que para vocês terem uma ideia da relevância, agora há pouco, antes de começar, as ações da GM estavam subindo 10% e as da Nikola estavam subindo 44% em função desse anúncio na Bolsa em Nova York, para entender o impacto disso, né? Então é uma coisa muito interessante que está acontecendo. Isso já responde uma parte da pergunta do Toninho, porque essa mudança mesmo do que muitas pessoas chamam de mindset faz com que até os investidores vejam essa questão de mobilidade, de novas tecnologias, como algo certeiro para se investir, né? Você acabou de falar das ações da Nikola, e agora, não é verdade? E eu imagino que, então, os jovens reagem dessa forma, como vendo, né, o carro como algo também a se usar, a fazer parte dessa nova mentalidade deles de vamos dividir, vamos nos juntar, né? Vamos, enfim, compartilhar, né? Eu imagino que eles já têm essa mentalidade muito mais. Então, essa coisa, quando a gente entrando nessa história dos millennials, né? Que é a segunda parte da pergunta do Toninho. Então, as coisas são um pouco... Às vezes a gente tende a simplificar as coisas e não entende a sutileza dos comportamentos, né? Primeiro que não é verdade que os millennials não se interessem por carros, tá? Os millennials, eles são a geração que já está chegando... Então, os millennials estão chegando nos 30, 35 anos e pesquisas recentes nos Estados Unidos mostraram que 96%, desculpa, dos millennials não só adquiriram carro, como estão trocando os seus carros por SUVs e crossovers, carros grandes. Por quê? Porque a família está crescendo. Eles começaram a ter filhos, a família começou a crescer, e os millennials não só compraram carros, como estão comprando carros maiores. E claro que a gente não pode enxergar a coisa dessa forma tão simples. O que está havendo é uma mudança de comportamento. Não é que eles não queiram ou não gostem do automóvel, mas a visão, a forma como eles se comportam em relação ao automóvel está mudando. Eu tenho um filho que fez 18 anos, agora dia 26 de agosto. Tá? Ele entrou na USP, na Engenharia Elétrica, na Politécnica da USP, agora no começo do ano. Ficamos super felizes. Parabéns. E falei para ele... Obrigado. E falei para ele, filho, você tem direito a um carro, vou comprar um Onix para você. Ele, não, pai, não precisa, tal... comprar um Onix, eu não quero um carro agora, me compra um super mega computador, que é isso que eu estou precisando nesse momento. Então, mas não é que ele não goste ou não se interesse pelo carro, porque o que ele gosta é do carro com motorista, porque agora nós estamos em casa na pandemia, porque ele também está com ensino à distância, mas no primeiro mês de aulas dele, eu deixava ele lá na Politécnica, quando estava indo para São Caetano, para a GM, porque eu moro aqui do lado da USP, né? A gente mora do ladinho da USP, aqui na Vila São Francisco. E eu deixava ele e pegava ele na volta, entre 6 e 7 horas da noite, quando eu estava voltando da GM, eu pegava ele na USP. Então, assim, não é que ele não goste de carro, tá? É que na definição de prioridades dele, possuir um carro, a propriedade de um carro não é a prioridade. Por quê? Porque hoje... Não que ele não queira e não use. Ele usa Uber o tempo todo, né? Então, assim, não é que... talvez tenha mudado um pouco o comportamento em relação à propriedade, porque ele sabe que ele não precisa necessariamente possuir um carro. Ele pode alugar um carro, ele pode usar um serviço de compartilhamento, ou seja, você tem novas possibilidades na sociedade que permitem com que os jovens usem o automóvel sem necessariamente serem donos deles. Agora, a gente continua vendendo carro, porque eles vão usar o automóvel que o cara do Uber comprou para fazer o serviço para ele. Na verdade, é o que a gente estava comentando no início do programa, mudou a forma como você se relaciona com ele, né? Exatamente. Eu não preciso ter aqui na minha garagem, mas eu gosto dele, eu preciso dele. Eu quero ir para tal lugar e para ir de carro. Né? E aí eu posso ir de Uber, eu posso compartilhar com um amigo, eu posso pegar um aplicativo de carona, eu posso, enfim, posso fazer N coisas. Exatamente. Posso alugar, se eu for viajar, vou alugar um carro. E aí vou alugar um carro maior. Se eu vou fazer uma viagem sozinho, eu alugo um carro menor. Então, assim, essa coisa de você poder adaptar a sua vida da forma que você quer é agradável, né? Claro. Ao mesmo tempo...
Eu não sei você, mas ainda tem um pouco de resistência. Ainda gosto ainda de saber, esse carro é meu, tem as minhas coisas aqui dentro, tem a minha água aqui dentro, tem os meus objetos aqui dentro. Claro. A gente ainda tem um pouco isso, né, Nelson? Essa coisa de, né? É engraçado, né? Muito engraçado. Mentalidade. Então, mas aí é até engraçado isso, mas eu vou te falar, eu vou completar 20 anos na GM e eu não tenho carro. Eu não tenho um carro no meu nome. Porque eu tenho direito a ter carro designado, eu tenho direito a ter carro alugado. Então eu tenho 3 carros aqui em casa que são da GM, não são meus. Mas é claro que eu tenho. Eles são do meu uso, né? Mas não de minha propriedade. Assim como, eu vou te contar outra coisa. Eu nunca comprei um celular para mim na minha vida inteira. Eu vou fazer 58 anos daqui a alguns dias. Eu nunca comprei um celular. Eu compro o celular para minha esposa, eu compro o celular para os meus filhos, mas eu nunca comprei um celular para mim. Porque antes de entrar para a GM, eu era jornalista, eu trabalhei na Folha de São Paulo, eu trabalhei 11 anos em jornais diários, a maior parte desse tempo na Folha e no Jornal do Brasil. Então eu tinha, isso foi quando começou, né, lá atrás o celular, começou a popularizar mais o celular. Tijolão. Então, mas como jornalista, repórter especial, o editor dessas publicações, desses jornais, eu tinha um celular para mim, para o meu uso. Então eu nunca tive que comprar um celular. Agora, você me pergunta, você fica sem celular? Claro que não. Você fica sem carro de jeito nenhum. Nelson, você já era moderno na Folha de São Paulo e não sabia. Você já estava, ó, anos na frente, 20 anos na frente você já estava. Camila, eu falo para o meu time todos os dias. Agora a gente tem um canal aberto de comunicação, a gente faz alinhamentos e tem um canal aberto o dia inteiro para se manter conectado o tempo todo agora nessa época de teletrabalho, de pandemia. E eu falo para o meu time, falo para as pessoas com quem eu tenho mais relacionamento todo dia. Todos os dias quando eu acordo eu faço um reset no meu cérebro, tá? Porque não importa, o corpo eventualmente pode envelhecer, mas aí você faz ginástica, treina e se cuida, tem alimentação saudável e você continua com a cara boa, com o corpo legal, né? Agora, o cérebro, você não pode deixar o cérebro envelhecer. Você tem que continuar aprendendo todo dia. Então, assim, as pessoas falam, poxa, mas que louco que é fazer comunicação nesse mundo em que você... Antigamente, você escrevia um press release e mandava para a Folha de São Paulo, para o Estadão e para o Globo e pronto, estava resolvido. Gravavam uma entrevista lá para a rádio e estava resolvido. Não era fácil ser comunicador. Como é que você é comunicador no mundo que você tem que fazer material, você tem que comunicar no YouTube, você tem que comunicar no Instagram, você tem que comunicar no Facebook, no LinkedIn, você tem que continuar comunicando para as mídias tradicionais que agora estão no digital e são online, ou seja, a notícia da Folha sai na hora, ela não vai sair amanhã no jornal, ela sai no minuto seguinte que aconteceu. Então, assim, é muito difícil, né? Muito diferente. Então, você tem... né, Nelson? A gente estava falando de mudança de comportamento... É o foco, né? Por exemplo, a minha agência, a gente optou por deixar 100% home office. Nós estamos 100% home office e a gente tem um escritório de encontro para reuniões e para apresentações de palestras ou coisas desse tipo, né? E a forma como a gente se relaciona com a imprensa mudou muito também. Aí, agora, apesar não, com a tecnologia... O foco não é na máquina, o foco agora é no relacionamento. Agora tem muito mais proximidade com o jornalista do que eu tinha quando eu mandava press release. Eu preciso falar com ele, preciso conversar com ele para entender o que ele publicaria. Não posso mandar press release para ele, né? Agora eu tenho que falar, olha, eu tenho uma ideia para você, eu tenho um assunto. Como você gostaria de abordar? Assim, assim, assim. Legal, então te ajudo. Constrói a matéria junto com ele. Então, assim, olha as mentalidades, né? Então, a gente está com a tecnologia aí, mas a gente não pode esquecer a questão humana. Não é verdade? É verdade, é verdade. E é incrível. Não, e um comentário em relação a isso que você está falando, Camila, é que as empresas que têm maior sucesso hoje no mercado são as empresas que já há algum tempo descobriram que a comunicação é core para qualquer negócio, que quem não sabe se comunicar desaparece do mercado. E isso é outra coisa que a pandemia acabou acelerando. Acho que nunca a comunicação foi tão importante ou foi vista com a importância que está sendo vista agora. Porque quem ainda não tinha descoberto que a comunicação tem que fazer parte do core do negócio, está descobrindo a duras penas nesse processo de pandemia.
Exatamente. Então, Caindo as fichas agora. acho que a comunicação, ela nunca foi tão importante e valorizada como está sendo agora, enfim, é muito bacana isso. Concordo. Concordo com você, Nelson. Queria que a gente fosse amarrando, senão o Instagram vai derrubar a gente. Foi uma Tá bom. super conversa bacana, foi muito legal. Eu quero muito te agradecer o seu tempo aí, que eu sei que é precioso. Super obrigada mesmo. A galera tá gostando muito, tem muitas perguntas. E para quem perdeu, vai ficar no IGTV, vai ficar em todas as minhas redes, no YouTube, no LinkedIn e também no Facebook. Então, o pessoal pode comentar depois e fazer Claro. isso circular, porque o assunto aqui é muito importante. Você quer deixar uma. Olha, o Antônio Meira está chamando você de professor, de mestre. Super Kátia Schaffer, Kátia, um beijo para você. E o pessoal aqui participando. E tem mais perguntas aqui, mas não vai dar muito tempo para a gente poder terminar. Claro. Mas você quer deixar uma mensagem para a galera sobre esse tema ou sobre esse momento que a gente está vivendo agora, né? Foi o que você falou. É uma bagunça de informação, de conteúdo. Você dá um boot quando você levanta no seu cérebro. O que você diria para as pessoas sobre o futuro e esse momento que a gente está passando? Legal, primeiro quero dar um beijo, um abraço para todo mundo aí que está entrando, eu estou vendo várias mensagens aí, quem eu não conseguir responder pode me chamar no direct, me mandar um WhatsApp, enfim, eu estou à disposição para responder depois as perguntas, e eu acho o seguinte, Camila, acho que a mensagem final seria mais ou menos na linha do que eu comentei agora há pouco. A gente tem que ter cabeça aberta para as coisas. O mundo está mudando de uma forma tão radical, tão disruptiva, e se a gente fosse a pegar... Nessa pandemia, aconteceu uma coisa agora, nesse primeiro momento da pandemia, que me assustou. As pessoas ficaram extremamente nostálgicas, né? As pessoas começaram a ter uma visão nostálgica da vida. Então parece que o mundo parou no início de março, quando começou a quarentena, etc. e tal. Em algum momento da história mais para frente, quando tiver uma vacina, talvez no ano que vem, o mundo vai voltar. Então as pessoas começaram a ter uma visão nostálgica do mundo e da vida. E essa visão nostálgica, ela prevê que quando a gente volta, que a pandemia acabar lá na frente no ano que vem, nós vamos voltar de volta para o mesmo lugar que a gente estava em março de 2020. Isso não é verdade. Voltar ao normal. Não vai voltar, né, Nelson? Não tem novo normal. Não existe. Novo normal é uma piada, entendeu? Não existe novo normal. Os comportamentos mudam. Então, isso que, de novo, a pandemia está acelerando mudanças de comportamento, mudanças sociais, mudanças em tudo que a gente vive, que iam acontecer ao longo dos próximos anos. Então, assim, quando acabar a pandemia, nós vamos estar vivendo num mundo diferente. Pode ser que a gente nem perceba que seja tão diferente assim, porque a gente já se acostumou também, né? Quem que imaginava que home office ia dar certo? Qualquer pessoa que você perguntar, imagina, impossível a gente trabalhar em home office, todo mundo trabalhar em home office, é uma loucura. Entendeu? Então, assim, até chegar lá, a gente vai perceber que as coisas mudaram e a gente já vai estar mais ou menos adaptado a essas mudanças. Mas o ponto que eu queria deixar, a mensagem que eu queria deixar para todo mundo é assim, a experiência é super importante, mas ela é fundamental para iluminar o passado. Tá? O que é o bom da experiência é quando a gente aprende a ter sabedoria através da experiência. Então a sabedoria ajuda a gente a ter discernimento, a pensar melhor no que fazer e o que não fazer. Mas, gente, cabeça aberta. Vamos estar abertos para a mudança, vamos estar abertos para o novo, vamos estar abertos para as possibilidades que a gente está enxergando em tudo isso. Então vamos entender essa enorme crise, provavelmente uma das maiores crises que a gente já passou, né, no contexto moderno, contemporâneo, entender que essa crise pode ser uma oportunidade para a gente construir coisas melhores, para a gente, enfim, entender, enxergar e continuar avançando. Coisas que existiam antes vão acabar, comportamentos que existiam antes vão acabar. As pessoas falam, mas essa profissão, bom, quer maior exemplo que o jornalista? O jornalista teve que se reinventar. Né? O jornalismo como ele existia, acabou. O jornalismo como ele existia no passado. Né? O jornalista teve que se reinventar. Então tem muita gente que vai ter que se reinventar. Porque não vai ter mais aquele negócio, aquela oportunidade que ele tinha até março, provavelmente não vai ter mais no final da pandemia. Então a gente tem que ter cabeça aberta, entender, enxergar as oportunidades e aproveitar as oportunidades e seguir em frente. É isso, é isso. Obrigada, viu, Nelson? Nossa, tem toda a razão.
acho que foi o Toninho que falou, não sei, que foi uma super aula sobre negócios, inovação, sobre automóveis, mobilidade. Falamos também um pouquinho sobre comunicação e também sobre as transformações do mundo. Nelson, super obrigada, minha Eu que gratidão agradeço. pela sua simpatia sempre, pelos seus conhecimentos e ter essa humildade de dividir com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Camila. Uma excelente semana para você e para a galera da GM, tá bom? Um abraço. Obrigado para todos nós. Um abraço. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Beijos. Tchau. Tchau.